Olá, Debbie. Olá, pessoal. Muito obrigado por esse convite. É um prazer imenso falar com vocês novamente aqui sobre tecnologia, que é uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito de falar. Eu estudo bastante tecnologia. Eu sou professor, para quem não sabe, né? Eu sou professor, eu fiz mestrado, doutorado em comunicação. E eu venho estudando tecnologia tem um bom tempo já. E essas coisas ligadas a essas tecnologias extremamente disruptivas, né, que estão sendo planejadas agora, elas me chamam muita atenção porque essas tecnologias disruptivas, elas têm o poder de alterar a nossa forma de enxergar o mundo e a nossa forma de lidar com o mundo também. E a Neuralink é uma delas, né? Como você citou, o Elon Musk é um dos empreendedores mais ousados do Vale do Silício, né? Existe muita crítica em relação ao Elon Musk, mas eu vou deixar isso de lado, né? Eu acho que a ousadia do Elon Musk, né, e a capacidade dele enxergar longe, enxergar o futuro, eu acho que é o que importa aqui nesse momento. E a Neuralink, como você mencionou, Deb, ela é uma tentativa de conectar o nosso cérebro a dispositivos eletrônicos, máquinas, né? No Brasil, a gente conhece o trabalho, um dos expoentes brasileiros, né, nessa área também foi o Miguel Nicoleles, né, que trabalhou com estudos aí há mais ou menos uns 8 anos. Ele já começou a trabalhar com essa conexão cérebro-máquina, usando macacos, né? Então ele conseguiu fazer um braço mecânico se movimentar no Japão, né, dos Estados Unidos. Ele estava numa universidade norte-americana e ele conseguiu, através da internet, fazer essa conexão, e o macaco ele deu um comando cerebral e o braço mecânico se movimentou. Então essa questão de interfaces, né, a gente chama isso no inglês de BCI, né, que é conexão, né, cérebro-máquina, e o que a gente chama de Brain Computer Interface, né? Então, isso não é novo, isso já vem já de um certo tempo, mas eu acredito que o diferencial do Elon Musk, né, ele vai no sentido de trazer esse tipo de projeto para uma perspectiva de comunicação, né? O grande objetivo final, né, a gente sabe, quando a gente estuda a Neuralink, o grande objetivo final deles é fazer com que esse tipo de tecnologia, essa inovação, ela deu uma outra dinâmica à comunicação, porque ao conectar cérebro-máquina, a gente pode conseguir, na verdade, do outro lado, se conectar com o outro cérebro. Eu acho que é importante também fazer um parênteses aqui, né, até para quem está assistindo, que tudo isso é muito ainda early stage, tá? Eles estão trabalhando com uma perspectiva futura que é extremamente ousada. A gente não sabe direito quanto tempo vai levar para conseguir ter os primeiros resultados, né, da Neuralink. Hoje a gente sabe que os esforços são grandes, tem muito dinheiro envolvido. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva da educação, mas primeiro é importante ilustrar, né, o que é isso, como que isso está sendo desenvolvido. Muito dinheiro envolvido, eu descobri, né, recentemente, que o FDA dos Estados Unidos já autorizou um implante cerebral em humanos, que eles estavam fazendo com animais, né? Fizeram com porco, tal, para testar. Mas agora já foi aprovado, o FDA já aprovou uma outra startup chamada Synchronous. Eles já conseguiram a autorização e eles querem fazer isso ainda esse ano, começar a fazer os testes com os primeiros implantes esse ano. Então, essa tecnologia ela é ainda muito invasiva, né, porque você precisa, né, fazer um buraco no cérebro e colocar o negócio lá dentro, e a partir daí coletar esses impulsos, né, fazer com que esse sensor ele se conecte com uma máquina, e aí, a partir desses sinais elétricos que o neurônio ele emite a todo momento, né, o nosso cérebro emite, eles conseguirem decodificar isso dentro de uma lógica de programação e fazer com que isso tenha um outcome, né, um resultado prático, que a gente pode ser em números, né? A gente pode, sei lá, abrir uma janela do computador, ou, sei lá, dar play numa música. Como eu disse, é o poder da mente de fato conectado, né? Mas ainda a gente está no estágio muito early stage, né? Existe uma barreira enorme hoje no Neuralink,
que eu acho que é importante também mencionar, que é a questão do pensamento abstrato. Né? E essa é uma barreira, ela não somente para o Neuralink, mas também para a inteligência artificial, que muitas empresas estão trabalhando para romper essa barreira do pensamento abstrato, porque hoje o modelo de computação ele é muito binário, né? Então, você consegue fazer algumas operações, mas o computador, a inteligência artificial, devido a uma resistência, na verdade uma resistência, uma limitação ainda muito grande de tecnologia, ela não consegue atingir um nível de abstração, né, como o cérebro humano faz. Então, por exemplo, a gente sabe que o Watson, a IBM, ela faz propaganda, que o Watson faz piada, e tudo. Isso é um caminho. É um caminho para se chegar, né, no modelo, né, de abstração mental que ainda está muito longe. Né? Se você me perguntar, Miderson, isso é possível? Eu acredito que seja possível. Eu tenho, assim, muita confiança de que isso seja possível, mas existe ainda um grande avanço a ser conquistado, né, principalmente na questão de tecnologias. A gente não tem isso ainda hoje, mas o caminho é esse, né? A tecnologia toward, né? Ela está indo em direção a esse tipo de coisa. Então, quando a gente conseguir fazer com que esse pensamento abstrato ele consiga ser realizado por meio desse processo de conexão cérebro-máquina, aí sim a gente estaria num plano, né, onde a humanidade inteira ela pode sofrer uma disrupção enorme. Porque imagina você, isso agora entrando na questão da educação, né? Vamos entrar agora na área da educação, ou na projeção, né, dessas interfaces cérebro-máquina desdobradas para a área de educação. Imagina hoje a dificuldade que é você aprender alguma coisa. Né? Você tem que ir lá sentar no banco, você precisa absorver os conhecimentos, você precisa de um professor que faça a interpretação daquele conteúdo, né? E aí você vai absorvendo gradualmente um esforço hoje gigantesco, né? no aprendizado. E se você tem... Para você virar expert, você precisa de 1000 horas de prática. Exatamente, 1000 horas de prática e muito esforço, né? Muito esforço, muito trabalho. Imagina, ainda mais se você tem uma dificuldade, né? Eu vou falar, eu tenho uma dificuldade enorme com números, né? Eu nunca fui bom em matemática. Então, sempre quando envolve uma task que envolve números, né, para mim é sempre mais custoso, mais difícil. Agora, imagine se você tivesse uma interface, né, cérebro-máquina, que você conseguisse aprender muito mais rapidamente, muito mais facilmente esse conteúdo, né, como num piscar de olhos, por exemplo. A gente está muito acostumado a ver os filmes de Hollywood, né, Matrix, uma série de outros que apresentam, né, essa possibilidade de conexão cérebro-máquina, né, e aí quando você pensa na questão da nuvem, isso amplia muito mais. Na verdade, o que esses caras querem é chegar nesse estágio, né. Uma coisa que eu gosto muito nos americanos, Debbie, eu acho que isso é muito particular, né, do Silicon Valley, por exemplo, o mindset das pessoas do Silicon Valley é que eles acreditam no impossível, né? Acreditam no impossível e eles vão atrás, né? Eles, de fato, concretizam, né? Execution factor, né? Os caras eles conseguem, muito que tem muito dinheiro, muito que tem um mindset que tem muito dinheiro envolvido, né? É muito mais fácil você captar nos Estados Unidos, no Silicon Valley, né, dinheiro, recursos para algo que parece ser impossível do que em qualquer outro país. Mas, enfim. Então, eles querem chegar nesse estágio, né? Então, vamos começar a imaginar agora a gente nesse mundo, né? Nesse mundo onde o Neuralink ele é uma realidade. Pode ser daqui a 50, 100 ou 200 anos, a gente não sabe. Mas o fato importante é que estamos caminhando nessa direção. Acho que esse é o ponto mais importante dessa live, né? E aí estamos caminhando nessa direção e qual é o impacto no futuro para a educação. Então, esse é um ponto. Então, imagina você ter aí milhares de alunos conectados a um grande servidor, que pode ser uma grande universidade, que vai prover aquele conteúdo, né? Hoje a gente já sabe que a própria rede social e a dinâmica das redes sociais, ela já acelerou absurdamente, né, a nossa comunicação, para o bem ou para o mal, né? Falando aí de outras coisas, fake news, mas é outro papo, não é o papo aqui, mas o fato é que
A tecnologia, ela tornou exponencial, né, a velocidade, né, a velocidade de comentar algo, a velocidade de disseminação de alguma coisa. Imagina isso com o Neuralink, imagina isso dentro de uma realidade onde as cabeças potencialmente estariam conectadas, né?